Meu marido disse que ia viajar sozinho. Mas quando voltou, as malas dele estavam na calçada. O táxi parou exatamente na frente do portão, do jeito que sempre parava depois das viagens de auditoria. Eu vi pela fresta da cortina da sala. Sérgio desceu com o mesmo blazer amassado de sempre, procurando a chave no bolso da calça com aquela pressa de quem quer entrar logo, tomar banho, reclamar da estrada. A chave entrou na fechadura, girou, não abriu. Ele tentou de novo, com mais força, balançando a maçaneta, e nesse momento os olhos dele desceram e encontraram as 3 malas dele alinhadas na calçada, exatamente na largura do portão, cada uma com uma etiqueta impressa presa na alça. Fiquei olhando o rosto dele mudar de irritação para confusão, e de confusão para um tipo de entendimento que eu nunca tinha visto naquele rosto antes. Não senti pena. Senti, pela primeira vez em 23 anos de casamento, uma calma que era quase física, como se todo o corpo tivesse finalmente parado de segurar um peso que eu nem sabia mais que estava carregando havia tanto tempo. Ele apertou a campainha. 1 vez. 2 vezes. Bateu na porta com a palma da mão. Eu fiquei sentada no sofá, com uma xícara de chá esfriando na mesinha, e não me levantei. Ele parou de bater por um instante, respirando fundo, olhando para as próprias mãos como se elas pudessem lhe dar alguma explicação que a cabeça não estava conseguindo processar. Do outro lado do muro, uma vizinha regando o jardim fingiu não estar prestando atenção, mas eu vi, pela fresta da cortina, o regador parado no ar por segundos demais. Mas antes de te contar o que aconteceu depois daquela campainha tocando sem parar, eu preciso te contar como uma mulher de 51 anos, que passa o dia inteiro organizando a vida bagunçada dos outros, decidiu organizar a própria vida de um jeito que ninguém, nem ela mesma, viu vir. Meu nome é Célia Bittencourt Nogueira. Tenho 51 anos e moro em Piracicaba, interior de São Paulo, cidade de usina de açúcar, canavial até onde a vista alcança, e um rio que corta o centro da cidade em 2 margens que a gente atravessa sem nem perceber que está atravessando. É uma cidade de porte médio que ainda funciona como cidade pequena nos costumes. Todo mundo esbarra com todo mundo no mercado municipal, na missa de domingo, na feira de sábado de manhã embaixo das árvores do calçadão. Esse detalhe, que sempre gostei por trazer sensação de pertencimento, virou, nos meses depois de tudo, uma faca de 2 gumes que eu não tinha antecipado. Sou organizadora profissional. Tenho uma empresa pequena, Organize-se com a Célia, que fundei há 8 anos depois de décadas fazendo de graça, dentro da minha própria casa e na casa de vizinhas e amigas, o que hoje eu cobro para fazer com método, contrato e crachá. Crachá que a Denise mandou fazer no meu 2º ano de empresa, e que eu, com um misto de orgulho e vergonha bobinha, ainda uso em toda visita nova. Sempre fui a pessoa que enxergava a ordem onde os outros só viam bagunça. Desde criança, eu organizava a gaveta de brinquedo por cor, depois por tamanho, depois por frequência de uso. E ria sozinha da própria mania, enquanto minhas irmãs reclamavam que eu mexia nas coisas delas sem pedir. Não era intromissão. Era, e ainda é, uma necessidade quase física de colocar cada coisa no lugar que faz ela fazer sentido. Levei isso para minha profissão, décadas depois, e levei isso também, sem perceber, para o meu casamento. Só que dentro de casa, o que eu organizava era a vida dos outros, nunca a minha. Minha mãe, Dona Iracema, trabalhava como costureira em casa, e o pouco espaço que tínhamos era sempre disputado por retalho de tecido, linha, molde de papel. Foi observando ela organizar aquele caos produtivo, cada carretel de linha por cor, cada molde numerado e guardado num envelope específico, que eu aprendi, sem aula nenhuma, que organização não é sobre perfeição estética. É sobre fazer a vida caber dentro do espaço e do tempo que a gente realmente tem. Minha mãe morreu em 2016, antes de eu abrir a empresa, mas foi o método dela, aplicado numa máquina de costura Singer, emprestada por décadas, que virou a base de tudo que eu ensino hoje para os meus clientes. Conheci Sérgio Nogueira num churrasco de aniversário de um amigo em comum em 1999.
Eu tinha 24 anos, trabalhava como secretária no escritório de uma pequena empresa de contabilidade. E ele, 27, era engenheiro recém-efetivado numa das usinas de açúcar e álcool da região. O tipo de emprego que em Piracicaba carrega um peso social de estabilidade que quase ninguém questiona. Ele era quieto, prático, do tipo que resolve problema técnico com facilidade, mas trava numa conversa que exige mais do que fato e solução. Eu achei aquilo charmoso na época. Achei que quietude era profundidade. Levei anos para entender a diferença. Lembro do nosso terceiro encontro com clareza. Ele me levou para ver um filme no antigo cinema de Rua do Centro, hoje fechado, e na saída, andando pela calçada, ele organizou espontaneamente as moedas do troco por valor na palma da mão antes de guardar no bolso, um gesto pequeno e mecânico que me fez pensar ingenuamente que a gente tinha um jeito parecido de estar no mundo. Não percebi, naquela época, que organizar moeda por valor e organizar uma vida inteira com honestidade são coisas completamente diferentes. Namoramos 2 anos. Casamos em 2001, numa cerimônia simples numa igreja do centro, com festa depois num salão de bairro decorado com as próprias mãos. As minhas mãos, claro, porque organizar festa também sempre foi comigo, desde antes de eu cobrar por isso. Sérgio contribuiu com o buffet e a bebida. Eu contribuí com a decoração inteira, a lista de convidados organizada por proximidade de parentesco, o roteiro da cerimônia cronometrado e a paciência de aturar a mãe dele reclamando da escolha das flores. Em 2005, quando o Tiago tinha 2 anos, fizemos a única viagem de férias verdadeiramente longa da nossa vida de casal. 10 dias no litoral norte de São Paulo, numa pousada simples em Ilhabela, alugada com economia de meses. Lembro de Sérgio construindo castelo de areia com o Tiago por horas na beira da água. Os dois rindo de um jeito que eu guardei como prova, por anos, de que aquele casamento tinha alicerce de verdade. Numa noite daquela viagem, sentados numa varanda ouvindo o mar, ele disse que aquela era a vida que ele sempre quis, sem grandeza nenhuma, só aquilo: mulher, filho, varanda, mar. Guardei aquela frase por quase 20 anos como uma espécie de certidão emocional do nosso casamento. Foi uma das memórias mais difíceis de reconciliar com tudo que veio depois, porque era real, porque não era mentira, e porque mesmo assim não foi suficiente para segurar o que veio depois. Nos primeiros anos, tivemos uma vida tranquila, do tipo que de fora parece exemplar. Comprei, com as 2 mãos literalmente pintando e organizando, a nossa primeira casa, um sobrado simples num bairro perto do centro. Sérgio trabalhava na usina, com jornada que incluía plantões e viagens curtas de auditoria a outras unidades do grupo, coisa comum na área. Eu, depois de alguns anos, larguei o emprego de secretária para cuidar do nosso filho, o Tiago, que nasceu em 2003. A decisão pareceu natural na época. Sérgio ganhava bem. Eu não ganhava tanto. As contas fechavam melhor com um salário só e uma mãe em casa. Antes do Tiago, tivemos 2 anos difíceis tentando engravidar, incluindo uma perda no início de 2003 que quase ninguém da família chegou a saber, porque foi cedo na gestação e porque na época eu e Sérgio decidimos juntos que era assunto só nosso. Foi um dos poucos períodos do casamento em que eu senti ele genuinamente presente. Ele que organizou as consultas médicas naquele momento, ele que segurou minha mão na sala de espera do hospital na noite da perda. Guardei aquela memória por muito tempo como prova de que existia, no fundo, um homem capaz de cuidado real. Foi uma das coisas mais difíceis de reconciliar depois, quando tudo mais desmoronou. Entender que a mesma pessoa podia ter sido genuína naquele momento e ausente, anos depois, em tantos outros. Recusei, em 2007, uma proposta de emprego numa empresa maior em Campinas, que pagava quase o dobro do que eu ganhava antes, porque significaria me mudar, e Sérgio não quis sair de Piracicaba, alegando que a estabilidade dele na usina não tinha preço equivalente em outro lugar. Eu concordei. Fiquei. Guardei aquela recusa num lugar dentro de mim que, com o tempo, eu aprendi a não abrir com frequência, porque doía mais do que eu tinha coragem de admitir na época. Foi organizando a casa dos outros, primeiro de graça, depois por indicação, depois por dinheiro de verdade,
que eu redescobri em mim uma versão de profissional que eu tinha deixado hibernando desde os tempos de secretária. Em 2018, com o Tiago já com 15 anos e mais independente, abri o CNPJ da Organize-se com a Célia. Comecei sozinha, com uma bolsa de ferramentas, uma fita métrica e uma pequena etiquetadora de latão que minha mãe me deu de presente quando eu disse, pela primeira vez em voz alta, que ia cobrar pelo que sempre fiz de graça. Ela disse, entregando a etiquetadora numa caixinha embrulhada. Agora você organiza com nome e sobrenome, filha. Guardei aquela frase junto com a etiquetadora que uso até hoje, com a mesma fita branca, imprimindo letras pretas que já rotulou mais de 300 casas na cidade. Teve também os 4 meses de 2012, em que cuidei sozinha da reforma completa do telhado e da fiação elétrica da nossa casa, depois de uma tempestade forte que alagou parte do sobrado. Sérgio estava no meio de um projeto grande na usina. Não podia se ausentar. E eu, sem experiência nenhuma em construção, aprendi na base da necessidade a conversar com pedreiro, eletricista e engenheiro civil, organizando o cronograma de obra numa planilha que eu mesma criei, comparando 3 orçamentos, fiscalizando entrega de material. Terminei a reforma dentro do prazo e um pouco abaixo do orçamento inicial. Quando Sérgio finalmente teve um fim de semana livre para ver o resultado, olhou em volta e disse: "Ficou bom. Você teve sorte de pegar gente boa." Não foi sorte. Foi eu, sozinha, aprendendo um ofício inteiro em 4 meses porque a casa precisava e ninguém mais ia fazer. Hoje tenho uma assistente, a Denise, que trabalha comigo há 3 anos, e uma agenda com espera de quase 2 meses para novos clientes. Não é fortuna, mas é meu, construído com as próprias mãos, literalmente. As mesmas mãos que organizaram a mudança dos outros, enquanto a minha própria vida, em casa, ia silenciosamente saindo do lugar sem que eu percebesse a tempo. Os primeiros sinais eu não reconheci como sinais. Reconheci muito depois, olhando para trás com o mesmo olhar clínico que uso para separar o que serve do que não serve numa casa cheia de coisas. O primeiro veio em 2023, sem alarde nenhum. Sérgio, que sempre deixou o celular em cima da mesa de cabeceira sem senha, começou a bloquear a tela com um código numérico que ele digitava rápido demais para eu decorar de relance. Perguntei, de passagem, por que a mudança. Ele disse que a empresa tinha implementado uma política nova de segurança de dados, que todo mundo no setor administrativo tinha que travar o aparelho. Fez sentido. Empresa grande, essas coisas acontecem. Eu aceitei sem questionar mais. O segundo sinal foi o aumento das viagens de auditoria. Sempre existiram. Uma vez por mês, no máximo 2 dias, para outras usinas do grupo em cidades da região, Araraquara, Sertãozinho, às vezes mais longe, Ribeirão Preto. Mas a partir do fim de 2023, as viagens passaram a acontecer quase toda quinzena, às vezes emendando um fim de semana, coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu perguntei se a carga de trabalho tinha mudado. Ele disse que tinham promovido ele para supervisionar a auditoria de qualidade em 3 unidades diferentes, que era chato, mas que vinha com aumento, e me mostrou, de fato, um contra-cheque com valor maior. Não desconfiei. O dinheiro extra parecia prova concreta de que a explicação era real. O terceiro sinal foi a aliança. Uma noite, ajudando ele a arrumar a mala para mais uma dessas viagens, dobrando as camisas do jeito certo, como sempre fiz, porque ele nunca aprendeu a dobrar sem amassar, notei que ele tinha guardado a aliança dentro do estojo de relógio, ao invés de estar no dedo dele como sempre. Perguntei por quê, tentando manter o tom leve. Ele disse, sem tirar os olhos da mala, que na área de manutenção da usina que ele ia auditar, era obrigatório retirar anéis por segurança, risco de prender em máquina, regra do próprio setor de segurança do trabalho. Aquilo também fez sentido técnico. Eu já tinha ouvido falar de regras parecidas em outros contextos industriais, inclusive de um primo meu que trabalha com maquinário pesado. Fechei a mala para ele, com cuidado, do jeito que eu fecho tudo, alisando a última dobra da camisa social por cima, e não pensei mais naquilo. Até muito depois, quando a mesma explicação técnica passou a soar, retrospectivamente, ensaiada demais para ser espontânea.
O quarto sinal veio de fora, e foi o mais difícil de engolir, porque veio de alguém que eu confiava. Minha amiga Rosana, que faz parte do mesmo clube do livro que eu frequento há anos, tinha ido visitar a irmã em Ribeirão Preto num fim de semana. E me contou, meio sem jeito, sentada na minha cozinha tomando café, que tinha visto o Sérgio jantando num restaurante de hotel, rindo alto, sentado bem perto de uma mulher loira que ela não reconheceu. Ela descreveu a cena com detalhe demais para ser confundida com qualquer coisa inocente. As mãos dele sobre a mesa perto das dela, o jeito de se inclinar para escutar, a garrafa de vinho já pela metade. Deve ter sido reunião de trabalho, eu disse, rindo da situação, tentando organizar aquela informação numa categoria que não doesse. Ele estava lá auditando mesmo, Rosana. Ela concordou, meio sem convicção, os olhos desviando para o chão por um segundo antes de mudar de assunto. Eu guardei aquilo, mas guardei do jeito que a gente guarda, o que ainda não tem coragem de examinar de perto, numa gaveta mental que eu simplesmente não abri de novo, mesmo sabendo no fundo que a gaveta estava lá, ligeiramente entreaberta, esperando. Entre o terceiro e o quarto sinal, teve ainda um episódio que na época passou quase despercebido. Sérgio comprou um perfume novo, caro, de uma marca que ele nunca tinha usado antes, e quando perguntei se era presente de alguém, ele disse que tinha ganhado numa promoção da farmácia perto do trabalho. Achei estranho farmácia dar perfume de marca em promoção, mas deixei passar, ocupada demais organizando a agenda cheia daquela semana, para questionar um detalhe tão pequeno. O quinto sinal, o mais recente, veio num jantar de aniversário de casamento em fevereiro deste ano. 23 anos completos. Eu tinha reservado, meses antes, um restaurante que a gente gostava no centro histórico. Tinha comprado um vestido novo, tinha organizado tudo com o mesmo cuidado que aplico em qualquer evento. Sérgio cancelou na véspera, alegando uma reunião de emergência com a diretoria regional, que não podia esperar. Jantamos em casa, ele visivelmente distraído olhando o celular por baixo da mesa. E quando eu disse, tentando manter o clima leve, que podíamos remarcar para o fim de semana, ele disse que ia estar viajando de novo. Eu apaguei a vela sozinha, guardei o vestido novo no fundo do armário e não questionei mais, porque a essa altura, questionar já tinha virado, sem eu perceber, algo que eu evitava fazer. Eu engoli os 5 sinais, um atrás do outro. Exatamente como engoli tantas outras coisas ao longo de 23 anos de casamento. Sem mastigar, só empurrando goela abaixo com a certeza confortável de que estava sendo razoável, não paranoica. A confirmação veio de um jeito que eu nunca teria planejado e que só aconteceu por acidente tecnológico. Em 2015, quando o Tiago ainda era criança, a gente tinha configurado um álbum de fotos compartilhado na nuvem, para guardar fotos da infância dele que os dois alimentávamos. Eu com fotos do dia a dia, Sérgio com fotos das viagens dele, das poucas viagens em família que fizemos. Com o tempo, o álbum foi caindo em desuso, ninguém mexia nele fazia anos, e eu tinha esquecido completamente da existência daquilo. Numa quinta-feira de março deste ano, enquanto Sérgio estava em mais uma dessas viagens de auditoria, agora numa cidade do interior de Minas Gerais, o celular dele, sincronizado automaticamente àquele álbum antigo por um aplicativo que ele provavelmente nem lembrava mais que existia, começou a subir fotos novas. Eu só vi porque o Tiago, de visita em casa naquele fim de semana, mexeu no álbum antigo para mostrar uma foto de infância dele para a namorada. E ficou surpreso quando fotos recentes começaram a carregar na tela, misturadas com as fotos antigas dele criança. Fotos de uma pousada com piscina de borda infinita. Fotos de um jantar à luz de velas. E uma foto, a que mais me atravessou, de Sérgio de mãos dadas com a mesma mulher loira que Rosana tinha descrito meses antes, os dois sorrindo para a câmera de alguém. Provavelmente um garçom convidado a tirar a foto, numa varanda com vista para a montanha. Fiquei olhando aquela tela por um tempo que não sei medir. O Tiago, ao meu lado, ficou em silêncio absoluto, o rosto perdendo a cor devagar, o celular da namorada dele esquecido na mão, ainda aberto naquele mesmo álbum. Ele passou o dedo para frente, sem querer, revelando mais uma foto,
Dessa vez, os dois brindando com taças de vinho, o rosto de Sérgio mais relaxado e mais aberto do que eu lembrava de ver em anos dentro de casa. Mãe, ele disse finalmente com a voz embargada, isso não é uma reunião de auditoria. Fiquei tentando, por um segundo absurdo, organizar aquilo dentro de alguma categoria que fizesse sentido. Coincidência, mal-entendido, foto antiga reaparecendo fora de ordem. Nenhuma categoria coube. A namorada do Tiago, sem graça, se levantou e disse que ia esperar lá fora. Fiquei sozinha com meu filho de 21 anos, os dois olhando para a mesma tela, e pela primeira vez na vida senti que era ele quem estava cuidando de mim, e não o contrário. Não chorei ali na hora. Peguei meu próprio celular, entrei no mesmo álbum compartilhado e salvei cada foto, uma por uma, com data e hora, numa pasta separada que criei ali mesmo, batizada com um nome frio e técnico: documentação. Foi o primeiro gesto profissional que eu já tinha aplicado à minha própria vida. E ele veio antes mesmo de qualquer lágrima. Se você já viveu esse tipo de momento, a hora exata em que a peça que faltava encaixa e o quadro inteiro muda de figura, pausa esse vídeo um segundo e se inscreve no canal, porque toda semana eu conto uma história como essa. E se você quer companhia para reorganizar sua própria vida depois de um momento assim, o e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está linkado no comentário fixado logo abaixo. Agora volta comigo, porque o que eu fiz nos 4 dias seguintes foi o trabalho mais importante da minha carreira, mesmo que nenhum cliente tenha pago por ele. Sérgio voltaria de viagem numa segunda-feira à tarde. Eu tinha, portanto, 4 dias inteiros, sexta, sábado, domingo e amanhã de segunda, para decidir o que fazer com a vida que eu tinha acabado de ver desmoronar numa tela de celular. Na sexta de manhã, liguei para a doutora Cíntia, advogada que já tinha me indicado para 2 clientes em processo de divórcio, e marquei uma consulta de emergência ainda naquele mesmo dia. Levei as fotos, os prints com data e hora, o print da conversa curta e sem graça que tive com ele por mensagem enquanto ele estava viajando. Tudo bem por aí? Tudo tranquilo, reunião cansativa. A doutora Cíntia olhou tudo com uma calma profissional que eu reconheci. A mesma calma que eu uso quando entro numa casa em completo caos e preciso, antes de qualquer coisa, simplesmente observar sem entrar em pânico. Ela me explicou os passos. A casa estava em meu nome desde a compra em 2003. Então, juridicamente, eu tinha o direito pleno de retirar o acesso dele. O processo de separação poderia ser iniciado imediatamente. E do ponto de vista prático, eu não precisava esperar nenhuma conversa. Nenhuma confrontação, nenhum drama. Eu podia simplesmente agir. Fiquei em silêncio por um momento, depois que ela disse isso. Simplesmente agir. Era uma frase que fazia sentido dentro da minha própria profissão de um jeito que ela provavelmente nem imaginava. Eu passei 8 anos ensinando clientes a tomar decisões rápidas e definitivas sobre o que fica e o que vai embora de uma casa. Nunca tinha aplicado esse método a mim mesma. Liguei para Denise assim que saí do escritório da doutora Cíntia, ainda no estacionamento, e contei tudo em poucas frases, direto ao ponto, do jeito que a gente se comunica quando está trabalhando sob pressão numa mudança complicada. Ela se ofereceu na hora para vir passar o fim de semana comigo, ajudar a empacotar, mas eu disse que precisava fazer aquilo sozinha, com minhas próprias mãos, do início ao fim. Ela entendeu sem insistir e só disse: "Me liga se precisar de qualquer coisa." Qualquer hora. Aquela disponibilidade sem cobrança foi, mais do que qualquer ajuda física, o que me deu chão para continuar. Antes de começar qualquer coisa, na sexta à noite, fiquei sentada na cozinha por quase 1 hora sem conseguir me levantar. O coração acelerado, pensando se eu não estava prestes a fazer alguma coisa impulsiva demais, alguma coisa que eu ia me arrepender no dia seguinte. Peguei o celular, abri a pasta documentação que tinha criado e revi cada foto uma por uma, devagar, deixando a dor confirmar de novo o que já era verdade.
Quando terminei de rever tudo, a dúvida tinha se transformado outra vez em clareza. Levantei, fiz uma lista no meu bloco de notas de trabalho, o mesmo bloco que uso para planejar mudança de cliente, e escrevi, no topo da página, Projeto Casa. Foi assim que o fim de semana virou, na minha cabeça, um trabalho como outro qualquer. E trabalho eu sei fazer mesmo, com o coração partido. No sábado de manhã, chamei um chaveiro de confiança, o Sr. Aparício, que já tinha trabalhado em 2 mudanças organizadas por mim. Troquei as 2 fechaduras da casa, a da porta principal e a do portão de pedestres, em menos de 1 hora. O Sr. Aparício, discreto como sempre, nem perguntou o motivo. Só disse, guardando as ferramentas: "Fechadura nova, vida nova, Dona Célia." Eu sorri, sem responder, e paguei o serviço. O resto do sábado e o domingo inteiro eu passei fazendo o que sei fazer melhor do que qualquer outra coisa no mundo: organizando. Só que dessa vez, o que eu estava organizando era a saída de um homem inteiro da minha vida, peça por peça, com a mesma metodologia que aplico em cada mudança que superviso profissionalmente. Comecei pelo closet dele. Separei as roupas por categoria: camisas sociais, camisetas, calças, roupa de trabalho de campo, dobrando cada peça com a técnica de dobra vertical que ensino nos meus cursos, porque otimiza espaço e evita amassado. Usei 3 malas grandes, as mesmas que ele usava para as viagens de auditoria, e distribuí o conteúdo com cuidado técnico. Uma mala para roupas de trabalho e social, outra para pertences pessoais, relógios, carteiras antigas, óculos de reserva, e uma terceira para documentos, que separei numa pasta plástica transparente, com cada categoria de papel num saquinho individual. Certidões, comprovantes, contratos do carro dele. Em cada mala, usei a minha etiquetadora de latão, a mesma que minha mãe me deu no dia em que abri a empresa. Imprimi etiquetas simples, sem nenhuma palavra de raiva, sem nenhum recado. Só roupas sociais, pessoal, documentos. E colei cada uma na alça correspondente, do jeito profissional que eu colaria em qualquer mudança de cliente. Foi, de um jeito estranho que eu só entendi depois, o gesto mais catártico da minha vida. Não porque fosse violento ou raivoso, mas porque era absolutamente controlado, absolutamente meu, do início ao fim. Fui além do closet. Entrei no escritório dele, ainda no domingo à tarde, e separei tudo que era pessoal. Canetas que ele gostava, um porta-retrato com foto antiga da mãe dele, um troféu de campeonato de xadrez do colégio que ele guardava por vaidade, de tudo que fazia parte da casa em si, que ficaria comigo por direito e por lógica. Encontrei, numa gaveta de baixo, uma pasta com recibos de hotel que eu não tinha visto ainda, datados de quase 1 ano atrás. Mais antigo do que eu imaginava, o que doeu de um jeito diferente, mais frio, ao perceber que a linha do tempo real era mais longa do que qualquer sinal que eu tinha catalogado. Fotografei cada recibo, adicionei à pasta documentação que a doutora Cíntia ia precisar e continuei o trabalho sem parar para sentir aquilo direito, porque parar, naquele momento, significava correr o risco de não terminar. Um dos recibos era de uma data que reconheci na hora, com um aperto no peito. Era o mesmo fim de semana do nosso aniversário de 22 anos de casamento, ano passado. Enquanto eu organizava um jantar simples em casa para celebrar só os 2, ele já estava, aparentemente, construindo outra vida em paralelo. Guardei esse recibo específico numa manga separada, sozinho, como se ele merecesse um tipo diferente de silêncio. Retirei os produtos de higiene dele do banheiro, organizando também esses numa nécessaire separada, escova de dente, barbeador, um perfume caro que ele tinha comprado recentemente e que eu nunca tinha sentido nele em casa. Só reconheci o cheiro, meses depois, numa loja de shopping, e tive que sair rápido do corredor de perfumaria para não chorar na frente de estranhos. Retirei os pertences dele do carro reserva que ficava na garagem, que juridicamente era registrado no nome dele, mas que eu decidi, ainda naquele fim de semana, deixar destravado e com a chave em cima do banco. Ele podia buscar o carro, mas não ia buscar mais nada dentro de casa. Por volta das 7 da noite de domingo,
Com as 3 malas já fechadas e alinhadas no corredor de entrada, esperando o momento de irem para a calçada, sentei no chão da sala por alguns minutos, exausta de um jeito que não era só físico, olhando o resultado do trabalho de 2 dias inteiros. A casa parecia, paradoxalmente, mais organizada do que nunca, e ao mesmo tempo mais vazia do que eu já tinha sentido ela em 23 anos morando ali dentro. Fiquei pensando, enquanto fechava o zíper da última mala, em quantas vezes eu organizei a vida de estranhos com esse mesmo cuidado, enquanto a minha própria vida, dentro daquela casa, foi se desorganizando sem que eu tivesse coragem de admitir. A ironia não me escapou. Segurei aquele pensamento por um instante, deixei ele doer e continuei o trabalho. No domingo à noite, liguei para o Tiago e contei tudo com detalhe, sem poupar ele da verdade, porque ele já tinha visto as fotos e merecia entender o resto. Ele ficou em silêncio por um tempo longo no telefone e depois disse: "Mãe, eu vou até aí segunda de manhã. Não quero que você fique sozinha nessa hora." Eu disse que não precisava, que eu dava conta. Ele disse que sabia que eu dava conta, mas que não era sobre dar conta, era sobre não precisar dar conta sozinha. Aceitei. Antes de desligar, ele ficou quieto por um momento e depois perguntou com uma voz mais jovem do que a idade dele, quase a voz de menino que eu não ouvia fazia anos: "Mãe, isso quer dizer que ele nunca foi feliz de verdade com a gente?" Foi uma pergunta que eu não tinha resposta pronta para dar, e disse a verdade que eu conseguia enxergar naquele momento. "Acho que ele foi feliz, Tiago. Só não foi feliz o bastante para ser honesto sobre o que estava sentindo, e isso não é culpa sua, nem minha. É limitação dele." Ele concordou baixinho, e a ligação terminou com os dois mais quietos do que quando começou, mas também de um jeito estranho, um pouco mais próximos. Na segunda de manhã, o Tiago chegou às 7, antes mesmo do horário combinado, trazendo o pão fresco da padaria do bairro para a gente tomar café juntos antes do que estava por vir. Comemos praticamente em silêncio na cozinha, o relógio da parede marcando os minutos, até a hora em que o táxi de Sérgio normalmente chegava do aeroporto de Viracopos. Por volta das 10, com o Tiago sentado ao meu lado na sala, coloquei as 3 malas organizadas na calçada, exatamente na largura do portão, de um jeito que ficasse impossível ele não ver assim que descesse do táxi. Entrei em casa, sentei no sofá, fiz um chá e esperei. Foi exatamente assim que aconteceu a cena que eu já te contei no começo. O táxi parando, a chave que não girava, o olhar dele descendo até as malas etiquetadas, a campainha tocando sem parar. Ele ficou do lado de fora por quase 20 minutos, bateu na porta, ligou para o meu celular 7 vezes seguidas. Mandou mensagem dizendo que aquilo era um mal-entendido, que ele podia explicar tudo, que eu estava sendo precipitada. Eu não atendi nenhuma ligação. Só depois de uns 20 minutos, quando ele finalmente parou de bater, abri uma frincha da janela da sala e disse, com uma calma que me surpreendeu até a mim mesma: "Sérgio, eu vi as fotos, todas elas. A doutora Cíntia já está com o processo. Suas coisas estão organizadas exatamente do jeito que você vai precisar para onde você for. Não precisa bater mais." Fechei a janela. Ele ficou parado na calçada por mais um tempo, olhando para as malas, olhando para a porta, sem saber o que fazer com o próprio corpo. Por fim, chamou um táxi de aplicativo e foi embora com as 3 malas, deixando só o vazio de um homem que nunca tinha imaginado que a mulher organizada demais da vida dele fosse, um dia, organizar a saída dele com a mesma competência que organizava tudo o mais. Achei, ingenuamente, que a parte mais difícil já tinha passado. Estava enganada. E preciso ser honesta com você sobre isso, porque não teria sentido te contar só a parte satisfatória. As 2 semanas seguintes foram das mais estranhas da minha vida adulta. A casa, que sempre foi impecavelmente organizada por profissão e por natureza, de repente parecia errada de um jeito que nenhuma organização conseguia consertar. O silêncio nos lugares onde antes tinha barulho de televisão, o lado vazio da cama que eu evitava olhar diretamente, a cadeira dele na mesa da cozinha que eu não conseguia decidir se devia mover
ou deixar exatamente onde estava. Tive noites em que a raiva vinha em ondas que eu não sabia administrar. Eu, que sei administrar praticamente qualquer bagunça física, descobri que bagunça emocional segue uma lógica completamente diferente. Numa dessas noites, sentei no chão do closet dele já vazio, olhando os cabides balançando levemente, e chorei de um jeito que eu não lembrava ter chorado desde a adolescência, um choro sem forma, sem cronograma, sem categoria para organizar. Sérgio tentou, nas primeiras semanas, uma sequência de aproximações que iam de súplica à raiva. Numa ligação, disse que a mulher da foto era só uma amizade que passou dos limites, sem querer. Numa mensagem posterior, mudou de tom e disse que eu estava destruindo 23 anos por causa de uma bobagem. Numa terceira tentativa, apareceu na porta de casa sem avisar, e eu, através do interfone, disse que qualquer conversa a partir dali passava pela doutora Cíntia. Ele foi embora batendo o carro com força suficiente para amassar levemente o para-choque contra o meio-fio. A mãe dele, Dona Neuza, me ligou uma única vez, cerca de 10 dias depois de tudo, numa ligação que eu não esperava. Achei que seria para defender o filho, mas ela, com a voz baixa, disse: Célia, eu sei que ele não é fácil. Sinto muito pelo que você está passando. Foi a única pessoa da família dele que se manifestou de algum jeito, e aquela ligação curta, inesperada, pesou mais do que qualquer desculpa que o próprio Sérgio tentou me dar. Soube, meses depois, pelo próprio boca a boca da cidade que às vezes carrega notícia ruim com a mesma velocidade que carrega notícia boa, que a mulher das fotos, que, segundo Rosana, também era casada, tinha voltado para o próprio marido, assim que a situação ficou pública demais para ser escondida. Soube também que Sérgio tinha sido remanejado, meses depois, para uma função de menor visibilidade dentro da usina, depois que a diretoria, incomodada com fofoca circulando entre funcionários de cidades diferentes do grupo, preferiu afastar ele do cargo de auditoria que exigia tanta viagem. Não senti alegria com essas notícias. Senti, principalmente, uma confirmação silenciosa de que eu não tinha inventado nada, de que a vida, à sua própria maneira e no próprio tempo, também tem um jeito de organizar as consequências. A dúvida veio, como sempre vem, nas horas mais silenciosas. Numa madrugada de abril, acordei às 3 da manhã pensando em 23 anos de casamento, no Tiago crescendo dentro daquela casa com os 2 pais presentes, nas festas de fim de ano, nos momentos que, apesar de tudo, tinham sido reais. Pensei se eu não estava sendo dura demais, se um erro, por mais grave que fosse, não merecia pelo menos uma conversa mais longa antes de qualquer decisão definitiva. Fiquei com o celular na mão, o nome dele na tela, o dedo pairando sobre o botão de ligar por quase 15 minutos. Não liguei, mas os 15 minutos aconteceram, e eu não vou fingir que não aconteceram. Liguei para minha irmã mais velha, a Solange, que mora em Limeira, numa dessas noites difíceis. E ela, depois de me ouvir chorar por quase 1 hora ao telefone, disse uma coisa que na hora me machucou, mas que hoje eu entendo como cuidado torto. Célia, você sempre foi tão certinha com tudo. Como você não viu isso vindo? Desliguei o telefone, sentindo uma vergonha nova se somar à dor que já existia. A vergonha de ter sido, aos olhos da minha própria família, alguém competente demais para ser enganada, e mesmo assim ter sido. Perdi quase 3 quilos nas primeiras 3 semanas, sem tentar nenhuma dieta. O apetite simplesmente desaparecendo por dias inteiros, substituído por um nó no estômago que só relaxava um pouco à noite, quando o cansaço finalmente vencia qualquer outra sensação. Tive uma sequência de noites de insônia que eu nunca tinha experimentado antes, nem nos períodos mais estressantes da abertura da empresa. Ficava deitada, catalogando mentalmente cada detalhe da minha vida em comum com Sérgio, tentando identificar retroativamente o momento exato em que as coisas tinham começado a desandar, como se encontrar essa data específica fosse me devolver algum tipo de controle sobre o que já tinha acontecido.
Numa dessas madrugadas, sonhei que estava organizando uma mala que nunca terminava de encher. Cada vez que eu fechava o zíper, mais uma peça de roupa aparecia dentro. E acordei com o coração disparado, a sensação física de nunca dar conta de terminar alguma coisa. Teve uma quarta-feira de manhã, quase 3 semanas depois de tudo, em que fui ao supermercado fazer a compra da semana. E no corredor de laticínios esbarrei com uma vizinha antiga que perguntou, com toda a inocência do mundo: "E o Sérgio, como vai?" Fiquei paralisada por um segundo, segurando um pacote de manteiga, sem saber como resumir 23 anos desmoronando numa resposta de corredor de supermercado. Acabei dizendo só: "A gente se separou", e a mulher sem graça mudou de assunto rapidamente. Terminei a compra em piloto automático e só no carro, já no estacionamento, deixei as mãos tremerem no volante por alguns minutos antes de conseguir dirigir para casa. O trabalho também sofreu naquelas semanas, de um jeito que me assustou mais do que eu esperava. Cheguei atrasada numa organização de closet para uma cliente nova, coisa que nunca tinha acontecido nos 8 anos de empresa. Numa outra visita, esqueci a etiquetadora em casa e precisei voltar no meio do serviço para buscar. Numa terceira ocasião, categorizei errado uma caixa inteira de documentos importantes de um cliente, trocando pasta fiscal com pasta pessoal, erro banal que eu jamais cometeria em circunstância normal, e que me fez sentar no carro depois daquele serviço, sozinha, questionando se eu ainda era capaz de fazer o trabalho que definia quem eu era havia 8 anos. A Denise, minha assistente, percebeu que alguma coisa estava errada antes mesmo de eu contar. E numa tarde, sentadas no carro entre um cliente e outro, ela perguntou diretamente: "Célia, o que está acontecendo? Você não é assim." Contei tudo ali, no banco do carro, entre 2 visitas agendadas, e ela, sem drama, disse: "A gente reorganiza a agenda dessa semana. Você não precisa fingir que tá tudo bem para mim." Aquela frase, dita com tanta simplicidade, valeu mais do que qualquer conselho elaborado que eu já tinha recebido. Teve também o julgamento social. Inevitável numa cidade do tamanho de Piracicaba, onde todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Numa reunião do Clube do Livro, 2 semanas depois de tudo vir à tona, senti os olhares de curiosidade disfarçada de preocupação em cima de mim. Uma das participantes, com quem eu nunca tive intimidade real, comentou, com aquele tom de quem já sabe mais do que devia: "Soube que você colocou as malas dele na rua, Célia. Não achou melhor ter conversado antes?" Respondi, com uma educação que me custou um esforço enorme. "Conversar sobre o quê, Marta? Sobre as fotos que ele mesmo deixou eu encontrar?" Ela ficou sem resposta. Voltei para casa naquela noite exausta de um jeito que não tinha nada a ver com cansaço físico. Uma cliente antiga chegou a cancelar um serviço já agendado, sem explicação clara, o que interpretei, certa ou erradamente, como desconforto em me receber em casa dela logo depois do escândalo circulando pela cidade. Nunca confirmei se foi realmente esse o motivo e decidi, depois de pensar bastante, não gastar energia tentando adivinhar. Havia coisa demais para reconstruir sem ficar perseguindo o julgamento alheio até a origem exata dele. Um segundo episódio parecido aconteceu na missa de domingo, algumas semanas depois. Piracicaba é cidade de igreja cheia e evitar encontros nesse tipo de espaço é praticamente impossível. Um casal conhecido nosso há anos, que sempre cumprimentava Sérgio com efusão especial, me abraçou com um cuidado exagerado, quase teatral, que doeu mais do que qualquer indiferença teria doído. Percebi naquele momento que uma parte considerável da reação das pessoas ao meu redor não era sobre mim de verdade. Era sobre o desconforto delas próprias diante de um casamento modelo que tinha se revelado, afinal, tão frágil quanto qualquer outro. O medo financeiro, felizmente, não foi o mais pesado dessa vez. A empresa já era minha, a casa já era minha, e isso me deu um chão que muitas mulheres na minha posição não têm. Mas existia, ainda assim, uma insegurança diferente. O medo de que o negócio, que eu tinha construído com tanto cuidado,
fosse manchado pelo escândalo doméstico, que os clientes olhassem para mim de um jeito diferente, menos profissional. Mas aquela mulher que expulsou o marido de casa. Levei semanas para entender que esse medo era infundado, e o entendimento, quando veio, veio de um lugar completamente inesperado. Numa tarde de maio, cerca de um mês depois de tudo, recebi uma ligação de uma cliente nova, indicada por outra cliente antiga, pedindo uma organização completa de closet e escritório depois de um divórcio recente dela também. No fim da ligação, ela disse meio hesitante: "Fiquei sabendo da sua história pela Denise. Espero que não se importe, mas foi exatamente por isso que eu quis contratar você. Se você consegue organizar até a própria saída de um casamento com essa dignidade, imagina o que você faz com o meu guarda-roupa." Fiquei paralisada por um segundo com o telefone na mão. Aquela frase, dita sem nenhuma malícia, virou algo que eu não esperava. Minha própria história, ao invés de ser um peso escondido, virou, sem que eu tivesse planejado, uma espécie de credencial silenciosa. Não anunciei nada publicamente, não usei aquilo em propaganda nenhuma, mas o boca a boca da cidade, que às vezes é cruel, também pode ser generoso. E nas semanas seguintes recebi mais 3 indicações de mulheres em situação parecida, todas dizendo alguma variação da mesma frase. Se ela consegue organizar isso, consegue organizar qualquer coisa. Antes mesmo de qualquer indicação chegar, o primeiro serviço que aceitei depois da separação foi pequeno. Organizar a dispensa de uma cliente antiga, Dona Helena, que já tinha contratado meus serviços 2 vezes antes. Cheguei na casa dela ainda com os olhos inchados de choro da noite anterior, tentando disfarçar atrás de óculos escuros que não tirei nem dentro de casa. Dona Helena, sensível, não perguntou nada além de: "Você tá bem, minha filha?" E ao ver que eu preferia trabalhar a conversar, simplesmente me deixou em paz, trazendo um café sem palavra de vez em quando. Terminei aquele serviço em metade do tempo que costumo levar, movendo as mãos com uma concentração quase desesperada. E saí de lá entendendo que o trabalho, pelo menos naquele momento inicial, ia ser mais remédio do que obrigação. A primeira dessas indicações foi uma mulher chamada Esther, professora aposentada que tinha acabado de se separar depois de 31 anos de casamento e precisava esvaziar o antigo escritório do ex-marido para transformar em ateliê de pintura, um sonho que ela tinha guardado a vida inteira. Trabalhamos juntas por 2 dias inteiros, conversando entre uma caixa e outra sobre os detalhes específicos das nossas separações. Ela tinha descoberto o marido dela através de uma amiga em comum que finalmente criou coragem de contar, depois de anos sabendo e calando. Rimos em determinado momento de um jeito meio incrédulo da quantidade de mulheres que a gente conhecia pessoalmente que tinham passado por versões diferentes da mesma história. E no fim, olhando as prateleiras organizadas com seus pincéis e telas em vez das pastas de trabalho do marido dela, Esther segurou minha mão e disse: "Você não está só organizando o espaço, Célia. Você está me mostrando que dá para recomeçar." Guardei aquela frase junto com todas as outras que foram, aos poucos, reconstruindo minha própria confiança de dentro para fora. O Clube do Livro também se dividiu, do jeito que grupos sociais costumam se dividir depois de um escândalo. Algumas participantes se afastaram, desconfortáveis, sem saber como agir perto de mim. Mas 2 delas, a Cristiane e a Fabiana, passaram a me convidar para almoçar fora do grupo oficial, só as 3, numa cadência semanal que virou rotina fixa nas minhas quintas-feiras. Foi nesses almoços, mais do que em qualquer sessão de terapia, que eu processei boa parte do que tinha acontecido, rindo, às vezes chorando no meio do prato principal, sempre sendo recebida sem julgamento. Em agosto, 4 meses depois de tudo, fiz sozinha minha primeira viagem de fim de semana desde a separação, para Águas de São Pedro, cidade pequena a menos de 1 hora de Piracicaba, famosa pelas águas termais. Reservei um quarto de pousada só para mim, levei um livro que estava há meses parado na cabeceira e passei 2 dias sem organizar absolutamente nada além do próprio horário de tomar sol na piscina de água quente.
Voltei para casa domingo à noite com uma sensação de leveza que eu não sentia desde muito antes de tudo aquilo ter começado a desandar. Não porque a viagem tivesse resolvido alguma coisa grande, mas porque tinha sido inteiramente minha, do início ao fim, sem precisar organizar nada para ninguém além de mim mesma. Nas primeiras semanas depois da separação, recebi uma quantidade de mensagens de amigos e conhecidos que, apesar de bem-intencionadas, exigiam de mim uma energia de resposta que eu simplesmente não tinha. Se precisar de qualquer coisa, me chama. Como você está se sentindo? Não acredito. Vocês pareciam tão felizes. Cada mensagem exigia uma resposta educada, uma gestão emocional que eu não conseguia sustentar em cima de tudo mais que já estava processando. Criei, sem culpa, um único texto padrão que enviava com pequenas variações. Obrigada pelo carinho, estou bem, aos poucos me reorganizando. E aprendi, naquele período, que colocar limite em resposta emocional alheia também é uma forma de organização, só que invisível. A virada de verdade, porém, não veio dos clientes. Veio de mim mesma, numa manhã comum de junho, quando acordei, e pela primeira vez desde a separação, não senti o peso no peito assim que abri os olhos. Fiquei deitada por um momento, quase desconfiada daquela ausência de peso, esperando ela voltar. Não voltou. Levantei, fiz café e me peguei organizando minha própria gaveta de talher só porque tinha vontade, não porque precisava. O mesmo tipo de organização que eu fazia quando criança, por puro prazer, antes de virar profissão, antes de virar terapia silenciosa para os anos difíceis do casamento. Foi também naquele período que comecei a caminhar 3 vezes por semana num parque perto de casa, coisa que Sérgio sempre chamou de perda de tempo, quando eu sugeria os dois fazerem juntos. Caminhava sozinha, de fone de ouvido, sem playlist nenhuma planejada, só ouvindo o que desse vontade no momento. Outro tipo pequeno de liberdade que eu não tinha percebido que não tinha. Também comecei, por sugestão da doutora Cíntia, algumas sessões de terapia individual, processo que eu resistia havia anos, sempre achando que dava conta sozinha de organizar os próprios sentimentos do mesmo jeito que organizo uma casa. Aprendi nessas sessões que sentimento não se dobra em pilha vertical. Precisa de outro tipo de método, mais lento, menos visual, e comecei a fazer as pazes com isso. A partir da história da Esther, comecei a perceber um padrão crescente de clientes em situação de separação recente e decidi, em julho, formalizar um novo serviço dentro da empresa, Organização Pós-Separação, um pacote específico para ajudar pessoas, na maioria mulheres, mas não só, a reorganizar fisicamente a casa depois do fim de um relacionamento, dividindo pertences, ressignificando espaços que ficaram vazios. Não foi uma decisão fria de oportunismo. Foi o reconhecimento honesto de que eu tinha, sem querer, adquirido uma expertise emocional que nenhum curso de organização profissional ensina, e que podia ser genuinamente útil para outras mulheres vivendo o que eu vivi. Comecei naquele mês a reformar o antigo escritório de Sérgio, que ficava vazio desde a mudança dele, transformando o cômodo num estúdio pequeno onde recebo clientes para consultoria inicial, com prateleiras organizadas por categoria de material, caixas, etiquetas, produtos de organização que uso e também revendo, uma pequena extensão de renda que nasceu naturalmente da minha própria necessidade de reorganizar aquele espaço específico da casa. O processo de separação correu sem grandes disputas. A doutora Cíntia tinha razão desde o início. A casa era minha, a empresa era minha. E Sérgio, percebendo que não tinha argumento legal nem moral para contestar nada, assinou os papéis sem alongar o processo. Ele tentou, numa das reuniões de mediação, questionar minha parte no carro reserva e num pequeno terreno que os pais dele tinham repassado para nós dois havia anos, mas a doutora Cíntia tinha toda a documentação organizada, literalmente organizada, cada papel no envelope certo, graças aos meus próprios hábitos profissionais aplicados à minha vida particular, e o questionamento não avançou. Vimos um ou outro pela última vez numa sala de audiência, em julho, os dois com nossos advogados, ele visivelmente mais magro, a postura mais curvada do que eu lembrava.
Na saída, no corredor do fórum, ele tentou uma última conversa. Disse que sentia muito, que tinha estragado a única coisa boa que já tinha tido. Eu ouvi, sem interromper, e no fim disse só: eu também sinto muito, Sérgio. Sinto muito por ter levado tanto tempo para perceber que eu merecia mais atenção do que eu estava recebendo. Não houve abraço de despedida, nem aperto de mão. Só um aceno curto, e cada um seguiu para o próprio carro, estacionados em lados opostos do mesmo quarteirão. Hoje, enquanto conto essa história para você, já se passaram 7 meses desde a manhã em que coloquei 3 malas etiquetadas na calçada de casa. Moro na mesma casa, que hoje é inteiramente minha no papel, e de fato. Tenho o estúdio novo no antigo escritório dele, com clientes chegando 3 vezes por semana para consultoria, além das visitas de organização em domicílio, que continuam sendo o coração do negócio. A Denise virou sócia minoritária no início do ano, reconhecimento por 3 anos de trabalho que eu devia ter formalizado antes. O Tiago vem almoçar comigo praticamente todo domingo, quase sempre trazendo pão fresco da mesma padaria daquela segunda-feira decisiva. E numa dessas visitas recentes, olhando para o estúdio novo, ele disse: Mãe, você organizou até a sua própria dor. Isso é meio assustador e meio incrível ao mesmo tempo. Eu ri, porque ele não estava errado. Recebi, na semana passada, um convite de casamento de uma sobrinha distante. O tipo de evento que antigamente eu organizaria a logística inteira da nossa presença enquanto casal, escolhendo o presente, combinando roupa, calculando o horário de chegada. Dessa vez organizei só a minha própria presença. Decidi sozinha o presente, escolhi um vestido pensando só em mim e fui embora da festa na hora que quis, sem precisar negociar com mais ninguém o horário de ir embora. Foi um detalhe pequeno, quase bobo, mas voltei para casa naquela noite sentindo que tinha, sem perceber, atravessado alguma linha importante. Cristiane e Fabiana continuam sendo presença fixa nas minhas quintas-feiras, e o almoço das 3 virou, sem planejamento nenhum, um ritual que eu defendo na agenda com a mesma prioridade que defendo qualquer compromisso profissional. Voltei a Águas de São Pedro 2 vezes desde aquela primeira viagem sozinha, e da última vez levei a Denise comigo, comemorando o primeiro ano completo da sociedade formalizada entre nós duas. Meu closet, hoje, é organizado exatamente do jeito que eu ensino nos meus cursos. Mas pela primeira vez em 23 anos, é um closet que tem só uma pessoa dentro dele. E essa pessoa escolheu cada peça pensando só em si mesma. A empresa fechou o ano com o dobro de clientes ativos comparado ao ano anterior, número que a Denise levanta trimestralmente numa planilha que ela mesma organiza. Ironia boa, considerando que fui eu quem ensinou ela a fazer justamente esse tipo de controle. Contratamos, há 2 meses, uma terceira pessoa para a equipe, uma jovem recém-formada em design de interiores que traz um olhar técnico diferente do meu, mais focado em estética do que em função, e que tem me ensinado de volta coisas que eu não sabia que precisava aprender. Ainda dobro camisa social com a mesma técnica vertical que aprendi décadas atrás. Ainda uso a etiquetadora de latão em quase todo o serviço. Mas hoje, quando fecho o zíper de uma mala, seja a de um cliente se mudando, seja a minha própria, nas viagens que faço sozinha sempre que dá, sinto que estou fechando alguma coisa que realmente me pertence, do início ao fim, sem precisar da aprovação de mais ninguém para saber que ficou bem feito. A etiquetadora de latão da minha mãe continua na minha bolsa de ferramentas, um pouco mais desgastada agora, com a mesma fita branca imprimindo o mesmo preto firme. Uso ela quase todo dia, em quase toda casa que organizo pela cidade. Recentemente comecei a colecionar, numa caixa pequena guardada na minha própria estante, uma etiqueta de cada projeto marcante que concluo. Um jeito bobo e pessoal de registrar conquista que ninguém além de mim entende completamente, mas que faz sentido dentro da minha própria lógica de organizar o que importa. Às vezes, no meio de um trabalho, paro por 1 segundo antes de imprimir uma etiqueta nova e penso naquela manhã de segunda-feira, no som da chave que não girava mais, no rosto do Sérgio descobrindo junto com o resto da rua que a mulher que ele achava conhecer de cor sabia exatamente como organizar até mesmo o fim de um casamento.
com método, com cuidado e sem uma única palavra de raiva escrita em nenhuma etiqueta. Penso de vez em quando no que teria acontecido se eu não tivesse aberto aquele álbum de fotos esquecido, se o Tiago não tivesse mexido justamente naquele aplicativo, naquele fim de semana específico. Provavelmente eu continuaria organizando a vida dos outros com perfeição e ignorando a bagunça silenciosa dentro da minha própria casa por mais tempo do que eu quero admitir. Não sinto gratidão pela traição em si. Isso seria dramatizar uma dor real demais para caber numa frase bonita. Mas sinto sim uma espécie de respeito pelo acaso que me forçou a olhar de frente para alguma coisa que talvez eu adiasse para sempre se pudesse. Se você já precisou organizar alguma coisa que doía demais para olhar de frente, uma casa, uma vida inteira, um casamento de muitos anos, me conta aqui nos comentários, com suas próprias palavras, como foi o seu primeiro passo de verdade. Às vezes o primeiro passo é só uma gaveta pequena. Às vezes é uma mala inteira, fechada com cuidado. O importante sempre é simplesmente começar.